vivo aqui na TV Cidade, no canal 3, o nosso programa das 6, né? Então, olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá também a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo Instagram, né, Jonathan? Pelo Facebook e pelo YouTube, né? Você pode acompanhar sempre as nossas transmissões, sejam elas ao vivo ou posteriormente a gente postando o nosso trabalho, não só do programa das 6, como dos demais amigos e colaboradores, apresentadores aqui da TV Cidade. Bom, 20 de agosto é o dia dos maçons, né? Então um abraço aos maçons aqui de Taubaté. Nós temos algumas lojas maçônicas e cumprimentando aí o nosso querido amigo Sidney Barbosa, eu cumprimento também todos os demais maçons da nossa cidade. Nós recebemos aqui, mudando de assunto, recebemos aqui o recado do início da Festa do Folclore de Taubaté, a edição de número 58 neste ano, que vai do dia 22 até o dia 26 de agosto, e vai ser em novo lugar, né, mais próximo ali à Rua Imaculada, vai ser em frente à Casa do Figureiro, que fica entre as ruas Girassóis e Camélias, né? Eu lembro que um tempo atrás já aconteceu isso, já ocorreu nesse espaço, né? Vamos ver como vai ser a aceitação do público e também do pessoal da Imaculada. Mas, né, as mudanças sempre são bem-vindas quando discutidas com a população também, né? Não sei se esse é o caso. Mas a programação está já completa no site da Prefeitura, e a gente quer destacar aqui que na quarta-feira, dia 22, vai ter a sessão solene da Câmara Municipal, né, em homenagem ao Dia do Folclore, e isso às 19 horas, e às 21h30 vai ter aí a abertura com Noel Andrade e os Catireiros lá no Teatro Metrópole, né? Isso na quarta-feira, então não vai ser a abertura lá no local, no novo local na Imaculada, mas na quinta-feira sim a abertura oficial, já no palco de eventos, vai ser com a Folia de Reis, Estrela da Mantiqueira, e a gente manda um abraço aqui ao nosso querido amigo Du, né? E do Lourenço, nosso Dom Pedro de Taubaté, grande folclorista, arquiteto, né? Inclusive nosso representante também lá do Conselho de Cultura da nossa cidade, então ele coordena aí a Folia de Reis Estrela da Mantiqueira e o Moçambique do Parque São Cristóvão, né? Então um abraço a todos os amigos lá do nosso Parque São Cristóvão também, que estarão nesta abertura às 20 horas. Depois, às 21h30, vai ter a Companhia Cabelo de Maria. Aí o Filadélfio fala, mas não vai falar de mim? Vou falar, Filadélfio. Vai ter intervenções de rua com a Companhia Filadélfio, né? Com quem tivemos aí a honra de fazer alguns trabalhos, inclusive o comercial que vocês viram esse ano aí do Cardoso. Depois o Cardoso manda a conta pra gente aqui, né? Sobre a trilha Brasilite. Estou esperando o Filadélfio aqui no nosso programa dele ano passado, mas uma hora ele aparece aqui e vem trazer o vitrolão dele para nos alegrar também, né? Um programa que ele tem na rádio, se não me engano, 99. Já fui convidado também, mas ainda não fui, viu, Filadélfio? Quando você não vier aqui, eu não vou lá. Mas quem foi convidado está vindo em nosso programa para falar sobre o lançamento do livro, né, do primeiro livro solo dele, é o professor de teologia, né, o nosso amigo Brito Júnior, que já esteve aqui no nosso programa para falar sobre outros assuntos, mas agora ele veio conversar sobre este filho que está nascendo, né, Brito? É um filho, literalmente. Boa noite primeiro. Boa noite, gente. Boa noite, André. É um prazer estar aqui com você. E realmente é um filho que está nascendo e a dor do parto parece que é a mesma, né? Eu tive conversando com algumas mulheres e eu disse, olha, parece que eu tive um filho, tive uma dor de parto, mas tudo aquilo que é trabalhoso é muito bom, é muito bom. Bom, o Brito está lançando a publicação O Filho da Prisão, né? A história do Onésimo. Brito, como que nasceu a ideia deste livro? Esse livro nasceu, essa ideia já há alguns anos atrás,
apesar de eu ser novo, eu tenho 24 anos, mas eu me lembro que com 17, 16 anos eu aprendi sobre essa história, eu aprendi um pouco sobre esse conteúdo, e isso me deu uma sede, uma fome de aprender ainda mais sobre esse personagem, sobre esse texto bíblico. E a partir de então foram anos e anos lendo, estudando, procurando sobre. Eu ia em algum sebo, eu vi um livro que falava sobre esse assunto, eu comprava, porque eu me tornei um apaixonado por essa história. E hoje, né, nesse ano, hoje eu pude estar lançando esse livro. Bom, o que é o Onésimo, para quem não conhece a Bíblia, de cor e salteado, para quem só passou ali os olhos por alguns capítulos e não aprofundou o estudo? É interessante essa sua pergunta, né, André? Porque até mesmo quem lê a Bíblia e quem é um apaixonado por ela, por muitas vezes acaba pegando a história de Onésimo e lendo a história de Onésimo e passa totalmente despercebido. Porque é um livro muito pequeno, que é a carta de Paulo para Filemon, que você vai encontrar tanto na Bíblia católica como na Bíblia evangélica, a Bíblia dos protestantes, e você vai poder estudar um pouco sobre Filemon, mas o Onésimo é que na verdade rouba a cena desse livro, que é um jovem que era um escravo naquela época, e que num momento de mudança de mente, de juventude, um pouco ali eufórico, um pouco desgostoso da vida, ele acaba roubando o seu dono, que no caso é Filemon, e ele foge com uma grande quantidade de dinheiro para a capital do mundo antigo, que era Roma. E lá, gastando todo o dinheiro, toda a fortuna, ele acabou se perdendo um pouco na vida, e ele acaba se encontrando com o apóstolo Paulo, um grande personagem bíblico do Novo Testamento. E lá Paulo recebe, cuida muito bem dele, o evangeliza, o treina, o capacita para a obra de Deus, e depois Onésimo retorna para sua cidade natal para pedir perdão, recebe o perdão, e a partir dali a história dele começa a ser uma história muito linda de alguém que deu a sua vida para Cristo. Você destacou aí que essa é o menor texto, né, a menor epístola de Paulo, dos 13 cartas que ele escreveu, né? Por que ela desperta tanto interesse assim? Justamente por isso, devido à sua pequenez, ela é uma carta muito pequena, mas a gente nota que é uma história muito rica, né? Apesar de ser pequena. Até porque ela é pequena porque não foi destinada a um povo e tampouco destinada a uma cidade, ela foi destinada a uma pessoa, né? Uma carta pessoal. Porém, toda a história que ela abrange, ela vai abranger Roma, vai abranger a fé, vai abranger a escravatura, vai abranger diversos assuntos, e por isso que ela se torna muito, muito, muito interessante. Bom, você falou de Filemon também, né? Aí, pelo que a gente entende, ele era um senhor de escravos? Sim, sim. Ele era um senhor de escravos, e que naquela época era permitido, até porque não tinha esse requinte de crueldade tão parecido com aquilo que houve e aconteceu sim na África, no continente africano, tá? Tem gente que diz que não aconteceu, não, a escravatura é uma realidade, ela aconteceu. Bom, tem que abrir parênteses, né? Sim. Os livros de história estão aí, inclusive na própria Bíblia relata também a questão da escravidão, da escravatura, né? Então é complicado quando alguém que quer liderar uma nação não tem conhecimento disso, né? Ou quer ocultar isso. Mas vamos continuar o nosso papo aqui, que daí para quem está esperto aí do outro lado ficar mais esperto ainda para não cair no conto do vigário, gente. A escravatura, na verdade, né, até mesmo nessa questão bíblica, ela é muito daquilo que a lei pregava, né? A lei dizia que era permitido, né? A lei naquela época, quem era os detentores da lei, deixaram bem claro que era permitido. E é interessante que a gente vê Deus, o próprio Deus, inspirando grandes homens para dizer: bom, se você é um escravo, trabalhe para o seu Senhor como se você estivesse fazendo para Deus. Porque o próprio Deus não vai contra a lei, né? Isso é muito interessante. Por isso que é importante essa conscientização de quem a gente coloca para nos representar perante a lei, né? Porque realmente, como você disse aqui, é necessário muito preparo, muito preparo. Bom, você falou que desse encontro, né, de Paulo com Onésimo, né? Mas Paulo também tem uma
uma história interessante, né? Antes de encontrar o Onésimo, ele não tinha muito, não morria de amores pelo cristianismo, né? Não, muito lindo, realmente. Saiu um novo filme nesse ano, se eu não me engano, no ano passado, que se chama Paulo, o Apóstolo de Cristo, que teve nos cinemas, fechou salas e mais salas no cinema, porque realmente é uma história fascinante, né? Inclusive, quando Paulo escreve essa carta para Filemon e recebe o Onésimo, né, na sua casa, Paulo está preso. Paulo está na sua primeira prisão em Roma. Mas como ele era um cidadão romano, né, e ele foi preso devido à sua pregação do Evangelho, o que causava muita mudança, ele como cidadão romano foi permitido a ele alugar uma casa e aguardar julgamento numa prisão domiciliar. Isso é muito interessante, muito interessante. Quer dizer, hoje nós temos aí à luz da legislação a possibilidade disso, né? Mas não é privilégio do mundo contemporâneo, né? Não. Na verdade, eu costumo dizer que as coisas que acontecem hoje é uma cópia, às vezes melhorada ou piorada do que foi o passado. Olha que bacana. E como que foi esse encontro de Paulo e Onésimo que mudou essa relação do Onésimo para com Filemon, e também há um pedido de Paulo, né? Sim. Junto a Filemon, intercedendo por Onésimo? É como o próprio Paulo diz lá na carta a Filemon, que é uma carta pequena, de um capítulo apenas, ele vai dizer para Filemon: eu rogo-te por meu filho, né? É um pedido, porque ele sabia que o que Filemon, o que Onésimo fez para Filemon é algo errado, ele roubou, né? Ele roubou. Mas Paulo não oculta esse erro. Mas Paulo vai dizer: ele mudou, perdoe ele, receba ele agora, né? Não como um escravo fugitivo, um ladrão, mas o receba como alguém que se redimiu e que alcançou o perdão de Deus e que se arrepende, né? Isso é muito lindo, é uma história, por isso que me cativa muito, né? Bom, é lindo, e nos dias atuais nós também estamos vendo essa situação tendo possibilidade ou não de ocorrer, né? Há correntes que defendem quando a pessoa erra, que coloca no paredão de fuzilamento, que deu castigo máximo, né? E há correntes que acreditam na recuperação do ser humano, né? Dentro desses ensinamentos bíblicos, dentro dessa carta de Paulo a Filemon, o que nós podemos tirar de lição nesse sentido? Olha, André, isso é um assunto realmente que mexe com a nossa cabeça, né? Porque nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, a lei e o julgamento da lei, ela é feita por homens que também falham, né? O judiciário não é feito de pessoas perfeitas, né? E aí a gente acaba tendo que algumas pessoas defendem realmente a morte, né, de um ladrão, de um crime hediondo, mas e se aquela pessoa foi julgada e foi condenada de uma forma errônea? E aí 10 anos depois da morte dela se descobre que ela era inocente, não tem como voltar, né? Não tem como voltar. E aí algumas pessoas vão até dizer, né, mas e a família que foi lesada, a família que passou por isso? Bom, eu como cristão, eu preciso sempre trabalhar dentro de mim o perdão. E você que é cristão, que está na sua casa, entenda. O perdão, ele tem que ser trabalhado dentro de nós, né? Não é cometendo um outro erro que nós vamos apagar o erro do passado. Pelo contrário, é mudando as ações de um erro de alguém, mudando o pensamento de alguém, que a gente começa a trabalhar, sim, essa nova forma de pensar. Que não é matando alguém que se tampa, não. Ela tem que ser penalizada, obviamente, mas eu como cristão, eu tenho que defender a bandeira da ressocialização e da mudança dessa pessoa. Como começa esse processo de mudança? Rapaz, aí tem duas coisas muito lindas, que é a fé, né? A fé e o apoio de alguém. Porque eu creio que a fé, ela tem o poder de libertar vidas, como a gente acabou de falar de Paulo. E necessário é o apoio de alguém. Então eu creio que você que está na sua casa, nos assistindo, seja pela internet, seja pela televisão, entenda, você pode ser essa pessoa. Bom, você também destaca outros personagens no livro, né? Sim. E quer dar foco neles, né? O caso de Áfia, Arquipo, né? Quem são esses personagens também? Áfia e Arquipo são citados na carta de Paulo a Filemon, inclusive aí a gente vai trabalhar muito com o fato histórico, que na verdade Áfia seria a esposa de Filemon, né?
o receptor desta carta, e Arquipo seria seu filho e pastor, e líder da igreja que estava colocada no terreno. Porque a igreja primitiva ela não tinha templos, né? No início dela, os cultos eram feitos nas casas, as reuniões, as celebrações religiosas eram feitas nas casas. Então, o que vai acontecer? Filemon vai ceder um pedaço de sua terra, né? Um pedaço da sua casa, para se fazer essas celebrações, cujo líder era seu filho Arquipo, que até mesmo o próprio Paulo, a gente vai entender isso, que Paulo vai dizer, meu companheiro, né? Meu parceiro de lutas, de trabalho. Isso significa o quê? Que Arquipo também era alguém assíduo na obra de Deus. Olha que bacana. Como que foi esse processo de escrever o livro? Você falou que desde pequeno, a curiosidade pelo texto, pelas publicações em relação ao assunto foi despertada. Mas quando foi que deu o start ou o Espírito Santo baixou aí e você te deu a inspiração? Vou pegar o computador ou o papel aqui e vou começar a escrever. Eu peguei um gancho, na verdade. Como eu tinha dito, eu aprendi sobre essa história muito novo. Inclusive eu aprendi com meu grande amigo, mentor, mestre, que também já esteve aqui comigo uma vez. Na verdade ele que participou, eu só vim acompanhando, o professor, o pastor Mauro Luiz dos Santos, do Instituto Teológico Gamaliel, um grande amigo, um abraço amigo. E ele me ensinou sobre essa história, eu ainda novo, né? E é interessante que ele nem se preocupou, eu novo de tudo, ele, nem sei se ele vai prestar atenção nisso, não, mas vou ensinar. E graças a Deus eu prestei atenção, eu gostei e me cativou. Só que o que me deu um start de escrever um livro é que todas as vezes que eu ensinava sobre essa história, ou que eu ministrava nas igrejas essa história, os olhos das pessoas brilhavam, os jovens ficavam cativados, os líderes ficavam cativados, porque realmente é uma carta muito pequena e que muitas vezes fica descartada. E daí eu trouxe à tona o que antes não era muito pautado nas reuniões nossas, nos nossos cultos. E aí eu comecei a imaginar, imagina se eu coloco isso num livro, para que, como a gente estava aqui conversando até em off, né, sobre deixar uma semente, né? Então nada melhor que deixar um livro, que daí nesse livro você não somente aprende essa história, né, de uma forma histórica e bíblica, mas eu também lá no final, lá por volta da página 70, 75, eu ensino o leitor a como aplicar essa história no estudo e numa ministração na igreja. Olha que bacana. Então, além de tudo que nós já falamos, que relações você aponta no livro com os dias atuais aí, com o tempo de Paulo, de Onésimo? Diversos, não somente políticos, né, como a gente já deu uma pincelada, mas algo que eu trago muito para a atualidade é a questão do jovem. Você vê que o jovem, desde quando o mundo existe, ele é um pouco cabeça dura, ele comete equívocos, e como é lindo quando esse jovem encontra alguém maduro que o recebe e que esteja disposto a trabalhar com ele e dizer, não, vem aqui, eu sei que você errou, eu sei dos seus equívocos, você vai pagar por isso, mas eu quero te ajudar a mudar, porque como eu mudei, você também vai mudar. E isso é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. As pessoas esquecem do erro do passado, né? Porque todo adulto, por trás de todo adulto, tem um jovem que um dia errou, né? E aí ele acaba se esquecendo do que errou e vê um jovem errando, ele, esse jovem é um delinquente, esse jovem... Não, se você um dia já errou quando jovem, entenda, você pode ajudar um jovem a não errar como você errou. Bom, aí é aquele trecho que a gente conhece muito bem, que Jesus diz, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Justamente. Então, quer dizer, para a gente fazer essa introspecção mesmo e avaliar qual é o nosso passado, né? Sim, a carta de Paulo a Filemão também é muito, muito reflexiva, porque é como, eu imagino Paulo olhando para Onésimo e se vendo, né? De um jovem que errou muito, que deixou com que a raiva, com que o aprisionamento, não um aprisionamento na questão da escravidão, mas um aprisionamento dentro de si, né? E nessa busca de liberdade acaba errando. Paulo se vê, né? Eu imagino isso. E aí Paulo diz, não, mas o erro que eu cometi, eu posso ensinar esse garoto a nunca mais errar, ou não passar por aquilo que eu passo, ou passei. Bom, o Paulo teve que passar também por uma grande dificuldade, né? Que foi aí quando Deus, né? Jesus, ele não acreditando nas palavras, né, que ele tinha ouvido,
o cegou, né? O cegou. Por que as pessoas têm que passar por essas dificuldades, ficarem às vezes sem condições praticamente de acesso às maravilhas do mundo para poder enxergar Deus? É muito bonita essa passagem. Toda vez que falo dela, minha mente viaja. A minha mente vai muito longe. Porque a gente vai ver que Paulo está com uma grande comitiva a caminho de Damasco, uma cidade onde estava localizado algum número daquilo que Paulo diz, seguidores dessa seita, né? Paulo chamava o cristianismo, que ainda não era cristianismo, que ainda não tinha tido essa forma ainda, né? Estava ainda no início. Paulo chamava o cristianismo de uma seita, né? Ou seguidores do caminho, né? Porque Cristo diz, né, eu sou o caminho, então os seguidores desse caminho. Ele está com uma grande comitiva, e aí é que é necessário uma grande avaliação e estudo da palavra. Porque lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e aí você vai ver Lucas, o doutor Lucas, dizendo sobre esse episódio. Mas lá no capítulo 20, você vai ver o próprio Paulo dizendo como foi esse período, esse momento de transição, ou como nós chamamos de conversão, convergir, de uma mudança de mente. Isso acontece, e segundo agora Paulo, lá em Atos 20, ele vai dizer que ele está com uma grande comitiva, respirando ameaças de morte, querendo de todas as maneiras prender essas pessoas, ou se não até mesmo matá-las. E aí ele está com essa grande comitiva e de repente uma grande luz cerca todos eles. Engraçado que Lucas vai dizer que a luz cerca só Paulo. Já Paulo vai dizer, não, a luz cercou todo mundo. E quando essa luz cerca todo mundo, vem uma grande voz. Paulo vai dizer que era meio-dia, num deserto em Damasco. E a luz que apareceu era mais forte que o sol. Né? E quando essa luz vem, né, trouxe um período de cegueira para ele, mas também com certeza trouxe resultados à vista de todos que estavam. Por isso todos caíram por terra. Paulo vai dizer que todos caíram por terra, a luz era muito forte. E quando a voz veio, Paulo deixa explícito onde ele diz, e a voz dizia em hebraico. Por quê? Porque todos os que estavam ali falavam a língua hebraica. Porém, Paulo era poliglota, falava vários idiomas, mas a voz de Cristo que veio até todos eles falou em hebraico, para que não tivesse aquela conversinha. Eu não vi, eu não ouvi, eu não entendi. Não, todos entenderam, André. Porém, só Paulo largou este caminho, tá? E se converteu ao cristianismo. Porque isso é aquilo que a gente estava conversando agora, você deixou esse gancho. Por que temos que passar por algumas coisas para então sermos formados e para crescermos? Engraçado que tem gente que passa por coisa pior do que eu e você passamos e não muda. Porque essa luz vem para todos, a voz vem para todos. Mas aí é que está. Você realmente tem ouvidos para ouvir essa voz? Tem olhos para ver essa luz? E fica este questionamento. O chamado é para todos. Mas aí é que é necessário entender. E quem sabe ter um Paulo para te ajudar a entender. Nos dias atuais, o que nos cega, o que nos impede de ver, o que nos impede de ouvir a palavra? Muitas coisas. Primeiro a gente tem que ser bem franco ao ponto. Nem todos acreditam na Bíblia como um manual de fé, como eu acredito. E isso que é o bonito da democracia. Mas você que tem a Bíblia como algo divino, ou até mesmo você que não tem, mas o que possa impedir essa pessoa de ouvir, eu acredito que são alguns caminhos. O primeiro seja o preconceito, né? O preconceito de ouvir, né? Porque até mesmo eu sendo um cristão protestante, eu adoro ouvir, né? Eu sou cristão protestante, mas para fazer este livro, eu me lembro que eu tive conversando com alguns amigos seminaristas que vão ser padres daqui a alguns anos. Eu estive na biblioteca da Deoniana. Por quê? Porque eu preciso ouvir os outros pontos. Então o que impede as pessoas hoje de ouvir a palavra de Deus? Agora eu, como um evangélico, posso dizer, primeiro, preconceito. Segundo, a descrença. Realmente em nosso meio muitas pessoas brincaram com a palavra de Deus. Isso trouxe uma falta de credibilidade para que nós hoje venhamos pregar a palavra. Então essas coisas impediram um pouco.
Mas eu creio que quando a palavra verdadeiramente e genuinamente é pregada, ela traz mudança para as pessoas. Muitas vezes pode até não ser uma mudança de fé, mas uma mudança de caráter ela traz. É interessante, né? Tem uma pergunta exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, né? Em determinado momento que o Paulo faz essa intercessão junto a Onésimo, né, a favor de Onésimo, ele demonstra assim profundo amor pelo escravo, né? Em tempos de intolerância religiosa, de imposição da fé, né? Sim. Como falar de Cristo, como pregar sem escravizar as pessoas? É muito interessante, porque a gente vai ver um Onésimo que não quer ser mais escravo, e hoje a gente vai ter pessoas que gostam de ser escravos. A dependência. Hoje em dia as pessoas gostam de ser dependentes. Elas querem ter um líder intelectual, elas querem ter um líder religioso, mas não apenas um líder intelectual, um líder religioso. Muita gente quer ter um Senhor. E a Bíblia condena isso, porque a Bíblia ela diz, olha, o único Senhor é Cristo. O único Senhor é Deus. Mas às vezes as pessoas gostam de ter outros seres humanos como senhores, né? Então eu acredito que a pessoa ela precisa querer se libertar. Porque quando ela se liberta, ela encontra em Cristo o refúgio. Porque o próprio Paulo vai dizer, eu sou Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele diz, eu não sou prisioneiro porque ele me prendeu. Eu sou prisioneiro porque eu não consigo ir para outro lugar, a não ser estar no amor de Cristo. É muito poético, né? Muito poético e profundo, né? Profundíssimo. E profundo, a gente tem que ir parando para ouvir, a gente consegue até ser tocado, né? Nesse sentido, para refletir e caminhar na vida mais além do que já caminhamos, né? As suas andanças pelo Brasil influenciaram também na confecção do livro? Muito. Eu comecei muito novo, né? Bom, sou novo, tem que ressalvar. Às vezes eu falo, parece que eu já sou. Não, eu ainda sou um garoto de 24 anos, recém-completados. Fiz em julho, 24 anos. Mas eu comecei muito novo nessa caminhada. A partir dos 14, 15 anos, eu já estava viajando para ir pregar, para poder ir falar de Cristo. E aí começaram a surgir convites, né, para falar para jovens, para estimular pessoas e garotos da minha idade, meninas, meninos, até mesmo pessoas mais velhas. Tem uma foto aí, né? Aí eu não achei essa foto aí, que essa foto é internacional. Essa é internacional. A foto anterior que você mostrou. Anterior. Eu queria até que você falasse sobre ela, né? Que eu estou numa viela. Rio de Janeiro, sensacional. Vou mostrar aí para ele poder comentar sobre essa passagem pelo Rio de Janeiro, né? E também aí pelos outros estados. Olha aí, por outros estados, sim. Olha aí, não, esse deu uma recordação muito bonita, muito linda. Fazem 4 anos que eu estive no Rio de Janeiro, então eu estava beirando dos 19 aos 20. Foi no término da última Copa do Mundo, que foi no Brasil, né? Na última não, penúltima, né? Que foi no Brasil. E foi algo muito interessante, porque nós que estamos aqui em Taubaté, né, nesse município, olha aí, muito legal, uma recordação muito linda. Que bairro era esse? Isso daí é uma comunidade chamada Rio das Pedras, 500 mil habitantes, uma comunidade que não como a gente pode dizer, não é uma favela de morros, mas de terra plana. É onde foi gravado o Tropa de Elite 2, tá? Aquele episódio que matam o personagem Matias, né, com um tiro nas costas. Eu tive naquela viela, eu tive ali, é muito interessante. Muitos moradores participaram do filme. Tropa de Elite 2, e eu vi ali muitas fotos deles com os artistas, com os atores. Foi uma experiência muito legal, e isso me influenciou muito para escrever esse livro também, né? Porque ali eu vi muitas pessoas passando por momentos muito difíceis, assim como Paulo estava passando, e isso não impede e não impediu essas pessoas de me receberem. Eu via pessoas que não tinham condições financeiras nem para ter o próprio alimento, mas quando me receberam, elas deram o melhor do que tinha, sabe? Elas tiraram dinheiro de fundos, de caixas, de que estavam guardando dinheiro para fazer outras compras ou comprar remédio, e elas faziam questão de tirar esse dinheiro para me dar um alimento ou para me dar algo de beber, e eu ficava constrangido, André, porque eu dizia, não, mas não precisa. Elas diziam, não, se você não receber, você está fazendo um desfeito para mim. Então, na hora que eu comecei a falar de Paulo nesse livro, eu me lembrei dessas pessoas que me receberam,
né? É muito lindo esse amor. Quer dizer, bacana. Eu morei no Rio também e sei do que o nosso amigo Brito Júnior está falando a respeito dessa receptividade, né? Muita gente, assim como Paulo, né? Tem aversão às pessoas, né? Pela posição social, pela posição religiosa, e acaba não tendo a oportunidade de passar por experiências como essa que você passou, né? Eu também morei lá no Morro, no Morro da Mineira, e conheci um lado que não é mostrado nas telas das TVs comerciais, especialmente, né? Aqui, graças a Deus, a gente mostra o outro lado, a gente consegue ainda, inclusive, debater sobre isso, né? Sobre essa possibilidade. Então, essa passagem pelo Rio teve grande influência nesse trabalho. Teve na formação da minha personalidade, né? Eu me lembro que eu estava no primeiro ano da faculdade agora de comunicação quando eu fui, né? Eu fui nas férias da faculdade. E quando eu voltei, logo tivemos uma aula muito polêmica, que era sociologia, e eu me lembro que, né, eu disse naquela aula, você que tiver oportunidade, vá para o Rio de Janeiro, conheça as comunidades, porque aqui, se você não vai, se você não conhece, você só fala de um lado da história. Quando você está, você conhece o outro lado. E quando falamos de sociedade, é necessário conhecer o povo, né? Não conhecer aquilo que dizem o povo, mas conhecer o povo, a raiz. E é muito lindo você conhecer aquelas histórias. Eu me lembro que eu saía sozinho pela comunidade. A pessoa que me levou, o pastor que me levou, ele é o vice-presidente da Associação de Moradores, pastor Alexandre, um grande amigo. E eu me lembro que ele estava ocupado porque uma cena que me marcou, né, foi ver quase 100 jovens disputando 3 vagas para trabalhar no Burger King. Aquilo me chocou. Porque aqui a gente tem, às vezes, como posso dizer, o privilégio de escolher. Por mais que estejamos numa crise, né, a gente tem aqui, às vezes, ainda aquele negócio, não, eu não quero trabalhar aqui. Eu vi 100 jovens disputando ferozmente 3 vagas para trabalhar no Burger King. E aí o pastor, que é o vice-presidente, ficou ali auxiliando, e eu saí pela comunidade conhecendo histórias. Eu sentava, eu via alguém olhando, eu via alguém, né, ali, porque as pessoas olham pra gente, vê que a gente é turista, vê que não é de lá. Eu sentava do lado daquela pessoa e dizia, me conta sua história. E quando a gente abre a boca, já fala que a gente é de São Paulo, né? Você é caipira de São Paulo, não tem isso, né? Justamente. E eu ainda tenho traços nordestinos, porque sou filho de nordestino. Aí os cariocas, muito alegres, eu amei os cariocas devido a essa alegria, eles olhavam pra mim e diziam, tu é um bicho estranho. Eu dizia, como assim? Não, porque teu sotaque é de interior de São Paulo, mas a tua forma, seus traços físicos é de nordestino, mas às vezes parece que você é da capital. Eu disse, rapaz, Taubaté é curva de rio, para de tudo. Bacana. Isso também teve pelo Nordeste, né? O nosso amigo Jonathan mostrou aí uma outra imagem, né? Que foi uma missão que você fez no Nordeste. Como que foi? Isso tem um apelo muito sentimental para mim, né? Eu ainda estou absorvendo isso. Porque a minha família é do Nordeste, família parte de pai, meu pai é nordestino, ele é do Piauí, uma cidadezinha chamada Campo Maior, fica quase 1 hora da capital, Teresina. E o meu sonho desde criança foi ir lá, eu nunca tive o privilégio de ir. André, para o Piauí. Meu pai veio para cá há quase 30 anos atrás. É a imagem anterior, Jonathan. A imagem anterior, isso, Missão Nordeste. Você mostrou antes, a Missão Nordeste. Aquela arte. Né? E aí o que acontece, André? Eu sempre quis ir. E não dava, condição financeira, realmente há alguns anos só agora que as passagens de avião tá mais em conta. E para você ir de carro é um valor muito alto. E aí acontece que eu não tinha nenhuma condição financeira. E eu me lembro que desde novembro do ano passado eu sonhava que eu estava lá. Sabe aquele sonho que você parece que você está lá e você acorda achando que está lá? O tal do déjà vu. Déjà vu. Eu acordava achando que estava lá. E foram semanas sonhando. Mas eu, com a fé que tenho, eu dobrava o meu joelho e dizia, Senhor, mas eu não tenho condições de ir. E eu me lembro que em dezembro me surgiu o convite de ir para a Argentina, né? A gente logo vai falar do exterior. Opa. Mas me surgiu o convite para estar indo para a Argentina. E aí eu me lembro que numa noite eu sonhando, e eu ouvia uma voz claramente, eu ouvi aquela voz dizendo para mim assim, a Argentina será uma ponte para o Piauí.
Eu dizia, mas será que essa moça não entende de geografia? Porque a Argentina é o sul da América e o Piauí é o norte do Brasil, norte e nordeste. Rapaz, e foi realmente uma ponte. Porque foi na Argentina onde alguém veio e me deu uma condição financeira, um suporte financeiro, onde ela disse, eu estou te dando isso, mas não abre esse envelope. Não abre, eu disse, tudo bem. Só abra no Brasil e você vai saber para que é. Tudo bem. Cheguei no Brasil, eu me lembro que minha mãe me encorajou, disse, vai ver a passagem. Eu fui passeando no Taubaté Shopping, eu entrei numa companhia de viagem, e aquela pessoa falou para mim, olha, a passagem para o Piauí está R$900, né? E de volta, voo direto, você parcela em 12 vezes. Eu disse, não gosto de parcelar, né? Eu sou aquela pessoa que não gosta muito de parcelar, eu gosto de pagar isso porque me dá medo fazer conta, né? Ainda mais na situação que estamos no Brasil. E aí tudo bem, R$900. E aí eu cheguei em casa e alguém me disse, abre o envelope. Eu tinha até esquecido o envelope. E quando eu abri o envelope, estava lá R$800. 750 reais, né? Fiz a conversão na hora, ainda estava em pesos, né? Aí eu disse, tudo bem, eu vou completar e eu pago a passagem. Mas, gente, Deus é tão bom que quando Ele faz por completo. Ele faz faltando. Quando eu chego na companhia, e a própria companhia iria fazer a conversão do meu dinheiro para o real, o rapaz que me atendeu disse assim, rapaz, houve uma desistência no voo, né, para a mesma data que você quer, mas daí no período da manhã, e a passagem de 900 está para 750 reais. Eu disse, como assim? Ele disse, 750 reais, com bagagem, com tudo. E ainda era melhor, porque eu poderia agora levar 23 quilos dentro da mala. Então foi algo assim, na hora que a voz veio e disse, eu não te disse que era uma ponte para o Piauí? Eu disse, amém. Olha só, gente, histórias, né, de fé contadas aí pelo Brito Júnior, que está lançando o seu primeiro livro solo, né, e está nos dando a honra de contar um pouco sobre a sua experiência também de escrever essa obra, né, que a pretensão é deixar como referência para a posteridade, né? Sim. Mas antes de falar dessa pretensão, eu quero que você fale ainda aí da sua passagem aí. Você falou da Argentina, mas você teve também no Uruguai e no Chile, né? Sim. Uau. Você tá virando irmão? Irmão, sim. Quero que eu estou. É muito interessante, né? Porque eu tive a honra do ano passado. Aí é Argentina, aí é a Patagônia, o deserto argentino, né? Mas antes, ano passado, né? Isso daí foi esse ano. Ano passado eu estive no Uruguai, né? Tive a honra de estar no Uruguai com meus grandes amigos, irmãos. Quero até deixar um abraço. Apóstolo Marcel Rosa, meu irmãozão também, Misael Rosa, suas esposas, seus filhos. Estão lá no Uruguai fazendo um lindo trabalho, eu amo vocês, estou com muita saudade. Tive lá no passado, foi uma viagem incrível que a gente foi de carro. A gente foi de carro. Foi de carro? Foi de carro, foi incrível, passamos por muita coisa. Quanto tempo você demorou para chegar? A gente foi bem pausadamente, fomos prudentes, né? Aí a gente levou uns 2 dias para chegar, e ainda quando chegamos no sul, em Bagé, nós recebemos uma ligação do apóstolo Marcel, que já estava lá, ele estava com o irmão dele, gêmeo, o Misael, pastor Misael, e aí ele disse, olha, não vem ainda, fique mais um dia em Bagé, porque aqui tá meio perigoso, tá um vento muito forte, uma tempestade muito forte, né? E aí a gente teve que ficar mais um dia e depois fomos. Foi muito interessante. E no Chile? O Chile foi outro milagre, assim, né? Uma história muito linda de fé, realmente. Porque eu tava tudo pronto, preparado para ir para a Argentina. E fui de fato. Foi realmente uma viagem muito longa, foram 3 aviões para ir, porque eu estive no extremo sul da Argentina, né, no extremo sul da América do Sul, realmente. Eu estive na Patagônia, né, uma viagem muito longa. E eu me lembro que quase chegando os dias de ir para a Argentina, o pastor Daniel, que me fez o convite, que me recebeu na sua casa na Argentina, ele me ligou e disse, olha, tem a possibilidade de irmos para o Chile, mas quebrou meu celular e eu não consigo ligar para o pastor do Chile, eu não tenho outro contato, eu não consigo falar com ele, né? E fica longe da minha casa, não tem como eu ir lá. Aí eu disse, não, tudo bem, eu vou dizer para o senhor, nós vamos para o Chile. Aí ele, né, conversou comigo, mas como? Eu perdi o telefone, eu não tenho contato, não tem como eu ir, eu não sei o caminho, eu nunca fui lá.
eu tenho um convite de te levar lá, mas eu nunca fui. Eu disse, fique tranquilo, vou até mandar fazer a arte para eu postar nas minhas redes sociais, porque eu estarei no Chile. Ele, tá bom, você tem essa audácia? Eu disse, tenho. E não é audácia, é fé. Ele disse, tá bom. Foi. E eu me lembro que eu estava em Córdoba, já prestes a pegar o avião para ir para a Patagônia, e ele me liga, meio que com lágrimas e emocionado. Ele disse, realmente você é um garoto de fé. Eu disse, por quê? Olha, ontem eu estava chegando na igreja a qual eu sou pastor e líder, um frio de -2, -3, né? Um frio muito forte, lá o povo gosta mesmo de ir para a igreja, porque é um frio doido. Ele disse, estava um frio muito forte, e quando eu estava chegando na igreja eu vi um carro preto, grande, até me assustei, né? Eu sou brasileiro, tenho esse medo ainda de ser assaltado. E ele disse que saiu um rapaz do carro, e quem era? O pastor que mora no Chile, que tinha nos feito o convite. Ele disse, olha, eu vim aqui porque eu estava com saudade de você, eu vim te ver, eu vi que você não me ligou mais, aconteceu alguma coisa, você disse, quebrou meu celular. Aí ele falou, então, daqui 2 semanas, no dia tal, eu quero você e esse garoto lá no Chile. Passou tudo certinho, passou o telefone dele, né, um novo telefone, aí o pastor Daniel também daí já tinha conseguido um novo aparelho. Quando nós chegamos, foi só manter o contato e chegamos no Chile, fomos de carro para o Chile. Fomos de carro, deu umas 3 horas de viagem. E não pegou pneumonia não, né, Walter? O nosso amigo Walter aqui da TV Cidade foi pro Chile, olha, ficou... Eita! Aproveitou bem, viu? Mas voltou que voltou. Meu Deus. Enfermo, mas graças a Deus tá bem também agora, tá curado, né? Só com as experiências, as fotografias da viagem agora, né? Não, é interessante que eu tive que tomar vacinas, né, pra ir, né? Eu tive que tomar vacina contra a gripe, tive que botar todas em dias, realmente, porque é um pouco perigoso. É uma mudança muito drástica de clima e o nosso corpo acaba sendo afetado. Essas experiências internacionais também são contadas no livro? Tem alguma relação? Não, tem relação para escrever. Mas no livro eu não quis contar as histórias minhas, porque realmente eu achei interessante contar o que de fato é a história de Filemão, de Onésimo e de Paulo. Quem sabe numa outra oportunidade, em outro livro, eu acabe colocando. Mas tudo isso que eu passei serviu com certeza, com todas as letras, para poder escrever essa obra. Realmente me serviu de base, de ensino. O pastor Daniel, um mentor, um grande mestre, me ajudou muito, me auxiliou muito. Passei 1 mês e meio, né, lá na Argentina, lá no Chile. Aí quando eu retorno, 3 semanas depois, eu estou indo para o Nordeste. Olha só a Claudinha mesmo, que numa semana estava abaixo de 10 graus aqui no sul do Brasil, e na outra semana estava a quase 45 graus no Nordeste também. Você com a Claudinha e com o Brito Júnior estão fazendo aí parte disso, né? Testando o corpo também. Muito. Né? Você falou da Patagônia, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu lembrei do nosso amigo Ademar Oliveira. Ele também esteve lá na Patagônia correndo, representando o Brasil, esteve no deserto do Saara. E agora no fim de semana, gente, ele perdeu o relógio dele, um relógio especial, está na rede social, só você procurar Ademar Oliveira, um relógio que marca sobre os batimentos cardíacos, marca a temperatura do corpo. Esse relógio é muito importante para ele é um ultramaratonista, um campeão nosso aqui de Taubaté, e está pedindo, quem achou, por favor, entregar de volta. Se você achou, não sabe onde entregar, aqui na TV Cidade você pode entrar em contato conosco, né? Foi conquistado com as duras penas, né? Com muito treino, né? Com dinheiro do bolso que ele tirou para poder fazer isso. A gente sabe da dificuldade, ele já teve que ir falando dessas conquistas com a gente também, né? E foi perdido lá no bairro Esplanada Independência nesse fim de semana, né? Inclusive ele destacou, foi próximo ao açougue, então vamos devolver, vamos ajudar, porque é uma ferramenta de trabalho de um grande atleta nosso, né, que leva o nome também de Taubaté para vários lugares do mundo, e olha, sempre trazendo conquistas e muitas vezes sem ter grandes apoios, grandes patrocinadores. Vai pela força de vontade mesmo, assim como o Brito Júnior está fazendo com este livro, né? Sim. Qual é a pretensão do livro, Brito, além de retratar essa belíssima história de Onésimo, de Paulo? O que você pretende com ele? Uma pretensão muito grande minha, né? Mas eu creio que
já alcancei e vou alcançar, porque são duas partes, né? A primeira porque eu estive conversando com alguns amigos, até mesmo na Câmara Municipal de Taubaté, com alguns vereadores, e parece, eu ainda tenho que averiguar melhor isso, mas parece que no Vale do Paraíba eu sou o escritor evangélico mais jovem do Vale do Paraíba, e agora o que eu almejo não é apenas agora eu ser o mais novo, mas é alcançar pessoas que batam esse número, e que daí a gente tenha jovens de 14, 15, crianças, escrevendo sobre temas cristãos, temas evangélicos, católicos, mas sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre os personagens, porque a minha vontade é inspirar as pessoas, né? Não tem esse foco tão financeiro. Algumas pessoas até dizem, que graças a Deus também hoje batemos aí a meta, vendemos 100 livros já em menos de um mês, já foram 100 livros vendidos, já está vindo uma nova remessa de 100 livros. E é interessante porque algumas pessoas brincam, você já vendeu bastante, está com dinheiro. Eu digo, não, todo o dinheiro que eu estou recebendo desses livros vendidos, eu estou fazendo gerar um outro capital para uma próxima obra. Então o meu intuito não é ganhar dinheiro com a obra, né, com essa obra de escrever livros, mas sim fazer com que outros livros venham a ser gerados. Próxima obra, já que ele deixou o gancho, já tem aí no forno, já tem aí escondido lá na pastinha do computador esse projeto? Já sim. Já está ali uns 80% já pronto. Olha, eu só quero trabalhar um pouco mais o tempo, porque acabamos de lançar essa obra, então vamos esperar mais um pouco, quem sabe em dezembro ou no primeiro semestre do ano que vem estar lançando essa obra, mas eu já tenho um tema muito central, já tenho 80% escrito, que eu quero falar e retratar sobre Jonas, um grande personagem também bíblico, Jonas, mas trazer ele também para os nossos dias atuais, né? Todos os problemas que ele passou, todas as dificuldades que ele teve, mas que no final a missão foi concluída. Não aconteceu do jeito que Jonas queria, mas aconteceu. Tem pretensão também de ser referencial, assim como já está sendo, né, como um escritor mais jovem do Vale do Paraíba, ser referencial para as escolas bíblicas? Sim, isso é muito legal também de ser tocado no assunto, porque eu nunca tive a pretensão de ser um professor de teologia, né? Eu nunca tive essa pretensão. Pelo contrário, eu tinha medo. Responsabilidade então do pastor Mauro, né? Muito dele, me jogou na fornalha, vai, vamos lá. Né? Ele sabia que tinha capacidade, né? Me preparou ele que me preparou desde os 14 anos, né? Eu fui o aluno mais jovem dele, né? Com 14 anos. Então foram anos trabalhando para isso, né? Ele começou dizendo, eu quero te preparar para poder palestrar nas igrejas, pregar nas igrejas. Mas na hora que eu fui ver, eu já estava me tornando professor. E hoje eu estou trabalhando em 3 escolas diferentes, né? Então eu estou indo para esse caminho. Então, quem quiser te procurar, quem quiser conhecer mais sobre o livro, quiser também ter um bate-papo, um debate, também está aberto para isso, né? Um diálogo. O diálogo ele é muito importante, né? Eu costumo dizer que o diálogo baseado numa conversa, numa troca de ideias, né? Porque hoje em dia, quando se fala de debate, as pessoas pensam que é convencer. No debate ninguém convence ninguém. Essa é a verdade. Porque ninguém vai dar o braço a torcer num debate, né? E dizer, não, você está certo, eu estou errado. Não. Então eu vejo o debate como realmente uma troca de experiências, uma troca de visões, e aonde eu absorvo o que eu acho que vai ser bom, e a pessoa absorve. Eu estou aí aberto para esse tipo de conversa, tem lá minhas redes sociais, Facebook, tá lá Brito Júnior por extenso, Instagram, @obritojúnior. E o livro, você que se interessa pelo livro, você pode encontrar na livraria Betel, aqui em Taubaté, ali naquela avenida da Escolásticos, né, no mercado de Taubaté, mercado municipal. Livraria Evangélica Betel, tá lá. Rua Dr. Jorge Winter, né? Isso, Rua Dr. Jorge Winter, não vai confundir com o Emílio Winter, né? Vai parar lá na Independência. Pois é, Jorge Winter começa ali no mercado municipal, ó, vem subindo, até aqui em cima, próximo a Suplauta, hein? Então é facinho de você achar. Você tocou num assunto também com relação a ser inspirador para os jovens, né? Ainda no meio evangélico há um conservadorismo na hora de escrever sobre os assuntos, normalmente são os mais velhos que escrevem. Realmente a gente
os jovens, quando eu falo a gente, eu falo os jovens, nós estamos quebrando paradigmas, né? Hoje você vê muitos jovens quebrando paradigmas. Hoje mesmo, toda quinta-feira, uma quinta sim, uma quinta não, eu tenho um grande amigo meu, uma referência que eu tenho, que é um grande amigo meu, que é pastor hoje, pastor Alessandro Júnior. Ele está fazendo cultos e celebrações na Praça da Rodoviária. Né? Até peço você que quiser dar uma atenção, a TV Cidade, se quiser dar uma atenção, de 15 em 15 dias, a partir da meia-noite, a partir das 10 horas, na Praça da Rodoviária, um movimento que chamamos de Outside, até lindo, porque ele faz, e ali é o roteiro de muitos jovens que ficavam fazendo uso abusivo de bebidas alcoólicas, se drogando, e a gente vê muitos jovens daí passando por esse problema, procurando um jovem pastor, né, para buscar um auxílio, para se libertar desse mal que são os vícios, né? É muito interessante. E no lado da literatura também não é diferente. A gente vê muitos jovens hoje escrevendo, adultos escrevem também, mas hoje eu estou vendo alguns jovens escrever. No Vale do Paraíba ainda está um pouco difícil, mas você vê em São Paulo, você vê nas grandes capitais, alguns jovens estão indo. Porém, jovens que eu digo, né, jovens aí com 28, 30 anos, mas jovens assim de 24, 22, 23, são poucos. Há um conservadorismo mesmo. Ainda, né? Muito. Bom, tá aí o Brito Júnior sendo pioneiro aqui na nossa região, também quebrando os paradigmas, né? Quanto tempo demorou para escrever o livro? Olha, eu comecei com 17 anos. Foi onde eu dei o início nessa ideia, onde eu dei o início de começar a escrever algo, né? Porque na verdade foi uma brincadeira, assim, né? Entre aspas, uma brincadeira, né? Eu estava sentado e eu disse, bom, eu vou começar a colocar as ideias que eu tenho sobre esse texto num papel, para que quando eu for falar, eu tenha algo no papel. E de repente, nada, eu fui ver, a gente tinha dado 20 páginas. Eu disse, uau, tem alguma coisa aí. Mas eu acabei, como posso dizer, dando ouvido para algumas coisas e acabei deixando de lado, né? Às vezes a gente ouve coisas que nos desmotivam. Mas aí eu tenho grandes motivadores, né? O pastor Mauro, como já estamos, os meus líderes, os meus pastores, o pastor Sandro Fonseca e a sua esposa Alessandra Fonseca, meus amigos, né? Cito alguns deles nos agradecimentos, amigos que não compartilham da mesma fé, mas que me motivaram, disseram, não, vai cara, vai que vai ser bom. E aí fui fazendo aos poucos, O financeiro também é difícil, né? Porque eu sou um jovem escritor, estou começando agora, então eu tive que arcar com todas as despesas, né? Ainda as editoras ainda, né, não conheciam o meu trabalho, até porque ainda era o primeiro, então eu tive que investir tudo do meu bolso, então teve um tempo aí também para juntar um capital. Então você trouxe o livro aí? Trouxe, então vamos mostrar aqui, vamos dizer quem que é, pode exibir aqui pra gente, quem é essa editora, quem é editor em você? Essa é a famosa editora Norte, né? Eu falo famosa porque no meio evangélico muitos amigos estão procurando, porque ela tem sido um referencial para as pessoas, né? A editora Norte, ela fica lá em Diadema, São Paulo, Diadema em São Paulo, até no livro tem os dados dele certinho, se você também sonha em ser um escritor, quer escrever, né, no meio evangélico, a editora Norte, excepcional, um trabalho de ótima qualidade. Estive conversando com o dono da livraria Betel, ele disse, olha, um trabalho de ótima qualidade, a capa ótima, o papel utilizado é muito bom, parabéns. Eu disse, uau, realmente Deus me agraciou de ter parceiros muito bons. Bom, tem quantas páginas o livro? Aproximadamente 90 páginas. 90 páginas. É interessante que na Bíblia, a carta de Paulo e Filemon vai ter aí uma folha, 2 folhas ou 3 folhas, dependendo da fonte, né? E aí Deus nos deu essa dádiva, esse conhecimento, né, de adquirir conhecimento histórico, geográfico, e quando colocamos na obra deu quase 90. Bom, a arte também da capa é impactante, né? Impactante. Quem fez? Quem fez foi um rapaz chamado Lucas. O Lucas, ele é um dos donos da editora Norte. Olha. Ele é um dos donos, e então ele também acabou sendo o responsável por essa capa, né? Aí tem a foto minha atrás, o responsável é um grande amigo, um parceiro que está trabalhando comigo aí, que se tornou um amigão, o Édipo, né? Um profissional da área de fotografia. Até quero deixar um abraço aí, Édipo. Muito obrigado por toda a ajuda, todo o auxílio, que a gente aí consegue ficar um pouco mais bonito na foto, né? O rapaz é bom mesmo.
Bom, você falou que está disponível na livraria Betel, mas também está vendendo durante as suas pregações. Sim. Onde hoje pode ser encontrado o livro? Então, hoje você vai encontrar na livraria Betel. Além da livraria, né? E você vai poder vir falar comigo pelas redes sociais, fazer esse pedido pelo WhatsApp, né, pelo número 98107-9282, é o meu número de WhatsApp. E também, claro, eu sempre coloco no Facebook e no Instagram onde eu vou estar pregando, onde eu vou estar dando aula. E sempre onde eu estou, eu levo pelo menos aí uns 50, 40, 10, 20 livros aí, dependendo do público que eu sei que vai estar lá, e eu levo também para poder estar vendendo. Bom, então, gente, você pode adquirir aí o livro O Filho da Prisão, né, a história do Onésimo, com o nosso amigo professor de teologia, o Brito Júnior, e pode adquirir na nossa livraria Betel, aqui em Taubaté. Passou rápido, né, a nossa conversa aí, né? Acho que, como você disse, a carta é pequena, né? A carta de Paulo a Filemon é pequena, mas rende muito assunto e é aquela coisa, né? É o registro, né? O registro para o futuro, você não sabe o valor que ele terá, né? E nesse caso teve muito valor, né? Muito valor. Não só o valor histórico, material, como um valor espiritual, né? Muito forte, é uma riqueza. As cartas de Paulo são ricas. Eu costumo dizer que elas são ricas de tudo aquilo que o homem não pode comprar. Ela é rica de sentimento, ela é rica de poesia, ela é rica do lado espiritual e a da pregação do Evangelho. Bom, eu sei que você não revelou qual será a próxima publicação, mas se fosse para basear em outros 12 livros, 12 epístolas de Paulo, sobre qual assunto você escreveria? Olha, provavelmente eu escreveria aí a carta de Paulo aos Romanos. Eu acho fantástico, né? Mas vamos ver, quem sabe muda os planos aí, né? Bom, professor Brito Júnior, muito obrigado. O nosso programa está sempre aberto aqui a você, ao pastor Mauro e todos aqueles que queiram apresentar suas obras, falar de assuntos variados, temas também propostos pela nossa comunidade. O programa da Ceia é um programa de variedade em que nós valorizamos aqueles que constroem a história, especialmente de nossa cidade e do nosso povo, né? Então fique sempre à vontade para ser recebido pela gente aqui e que a próxima publicação seja rápida, viu? Obrigado. Bom, leve também o nosso carinho aí a todos que você encontrar pelo caminho. Eu que agradeço você pela oportunidade, é sempre um privilégio estar aqui. E eu quero agradecer também a todos que nos acompanharam, que vão nos assistir pela internet, aos meus amigos, o Denis, o Wellerson, o Juninho, a Priscila, meus amigos, a minha namorada Alexandra também, que tem me ajudado muito, a você, que tem sempre aí sendo um canal aí pra gente, muito obrigado. Bom, gente, agradecendo aqui ao pastor, professor de teologia, o Brito Júnior, mas agradecendo também a você, né, nesse início de semana, nessa segunda-feira, dia 20 de agosto, que nos permitiu entrar na sua casa e debater aí um assunto de interesse da nossa comunidade. Amanhã, eu, Jonathan, o Jefinho, a Claudinha e toda a nossa equipe aqui da TV Cidade estaremos aqui de novo às 18 horas, né, no nosso programa das 6. A nossa programação continua. Daqui a um pouquinho, o nosso amigo Pedro Luiz e o Guilherme Belisca, eles vão chegar aí com um amigo nosso também aqui da TV Cidade, começou conosco aqui, né? Passou por um período aqui, o Rafael Ramos, que está administrando agora a Rádio Cacique, e ele que vai trazer o pai, né, o Cláudio Ramos, para bater um papo aqui com o Pedro Luiz e o Guilherme. Olha, o Guilherme está insuportável, vou dizer para vocês, porque ele é torcedor do São Paulo e São Paulo terminou em primeiro lugar o turno, né, agora, ontem, com 41 pontos. Mas o Pedro Luiz, eu sei que vai falar para ele que ainda na história do campeonato, o Corinthians foi o que fez o maior número de pontos o ano passado com 48. Então, tem São Paulino comemorando aí, mas não comemora muito, hein? Tá? Porque o Corinthians vem forte, não é mesmo, Pedro? Então, o Pedro conversa aí com o Guilherme e com os nossos entrevistados às 19h30 aqui na nossa TV Cidade. Para
Então vamos nos despedindo, né? E amanhã a gente volta aqui novamente no canal 3, na TV Cidade, e junto com você também para a gente fazer esse programa aqui ao vivo. Muito obrigado e uma ótima noite.